Seja bem-vindo a mais um Vai Bem com Garoto, hoje o nosso especial de Natal e com ele, o proprietário da Garoto, Albino Ferracini. Seja bem-vindo, Albino. Estamos aqui na casa dele. Seja bem-vindo na minha casa, vocês todos, né? Fiquem à vontade. E hoje nós vamos saborear um excelente jantar aqui preparado pelo Giovanni. Maravilha. Hoje a gente vai preparar um fricassê, que é uma receita que na casa de muitas famílias é comum no Natal, né? Sim, aqui em casa também. É? Vocês gostam também? Adoramos. Show. Então tá, enquanto eu preparo aqui, a gente vai conversando, vamos bater um papo sobre história, vamos conversar um pouco sobre Natal também. Eu acho que Natal é um tema legal. Acho que Natal, família, garoto tem tudo a ver, né? Tudo a ver, a data mais bonita do ano, o nascimento de Jesus, então a gente tem que comemorar e só falar coisas boas. Legal. Então tá. Então vou começar preparando aqui. Primeiro de tudo, começar fazendo a parte do liquidificador. Albino, enquanto a gente conversa, a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a famosa água com gás da Garoto. Opa! Eu contei isso em um episódio, mas eu quero deixar pro especialista falar, que é explicar por que a água com gás da Garoto tá tão famosa, tá todo mundo falando tão bem, todo mundo comentando, perguntando, todo mundo louco, gente de outra cidade vindo buscar, gente que manda mensagem perguntando o que a água tem de especial. Queria que você contasse pra galera, pra gente explicar um pouquinho mais o que tem de diferente nessa água. Legal. A nossa água, a gente já tem ela no mercado, Giovanni, há 15 anos. E a gente começou timidamente, fabricando, envasando lá na fábrica, né? Porque como a gente já tem toda a expertise do refrigerante, né, que ele é gasificado a vida toda, então a gente desenvolveu tecnologias, né, próprias dentro da fábrica para que a gente pudesse conseguir uma carbonatação legal. O que é carbonatação? Mas, carbonatação colocar o gás na água. O gás da água, né? Certo. Então chama água carbonatada, né, de CO2, que é o gás carbônico. Então a gente desenvolveu toda essa tecnologia para fazer com que o produto tenha uma carbonatação diferente do que existe no mercado. Atrelado a tudo isso, como já se não bastasse só a tecnologia, a qualidade da nossa água ela é diferente. Nossa água é uma água extremamente leve, uma água que tem baixos minerais dentro da água, pouco sódio, muito baixo o nível de sódio. Então tudo isso favorece também para ser uma água mais leve, ela tem um pH neutro, né, pH 7 a nossa água. Então a gente consegue, com todos esses sais minerais baixos que tem e a condutividade elétrica, que é outra coisa que é medida, tudo isso favorece para que a gente consiga ter uma carbonatação bem superior que existe no mercado. Legal. Então a nossa água, eu posso garantir para você que é a melhor água com gás que existe e com poucas fábricas conseguem carbonatar no tanto que a gente consegue. Legal. Então esse é o segredo do negócio, né? Não é um segredo, mas é dedicação, trabalho e amor no que a gente faz. E a gente consegue fazer um produto hoje totalmente diferenciado e que está sendo um sucesso absurdo. Legal. E realmente a água com gás ela teve um crescimento muito grande, uma adoção muito grande nos últimos anos, vamos dizer assim, né? Porque não era um produto muito popular e ultimamente com essa nova onda da galera treinando e fazendo atividade física se tornou um produto muito em alta, né? Tem essa tocada mais de saúde, né? Pro lado da saúde, essa geração de saúde, né? Que o pessoal quer tomar menos refrigerante, tomar menos açúcar, ou bebidas que não tenha uma concentração de calorias, né, bastante alta. Então a água é uma alternativa excelente. Então o consumidor brasileiro está acostumando a beber água com gás. As águas com gás nas indústrias elas significavam 10% das vendas. Hoje elas são 50% das vendas de água, né? Então ela já dividiu o mercado com a água natural. E hoje em dia é muito fácil de saborizar, né? A galera tem feito muito isso em restaurante. Então água com gás e limão é um produto muito popular. Isso aí está popularizando nos restaurantes porque a água com gás, com um limãozinho espremido, ou com o limão inteiro dentro, ou com a laranja, com frutas no modo geral, ela cai muito bem, né? E as pessoas estão aderindo a
a essa moda, vamos dizer assim. Uma onda, mas é uma onda positiva, né? É uma onda positiva, eu acho que veio para ficar, não é uma onda que vai passar, né? E o consumo de água, ele cresce muito acima do consumo, por exemplo, do refrigerante, que hoje o refrigerante tem estável as vendas, né? Um crescimento leve, mas estável, vamos dizer assim. E a água não, a água já tem um crescimento um pouquinho melhor, né? Maior do que. Legal. Eu queria também te perguntar sobre o nosso querido refrigerante zero. Quando que surgiu, né? Quando que você começou a ter... Porque o refrigerante zero é um produto que não existe há muito tempo, né? Independente de qual empresa, seja da Garoto ou de outras, mas que vem também ganhando mercado. Então eu queria entender um pouco de você, como que surgiu a ideia de trazer o Refri Zero e desse novo lançamento que a gente lançou esse ano, que é o Garoto Cola Zero, que tá incrível, que tá espetacular o sabor. E eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais, também dessa mudança que teve na formulação da cola, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. O Guaraná Zero foi o primeiro refrigerante zero que nós lançamos. E não é tão novo também não, ele já tem uns 15 anos de mercado. 15 anos? Tem. Isso é uma coisa que a gente nunca conversou, mas eu não tinha ideia que era tanto. Tem. A gente lançava os produtos e deixava ele crescer organicamente para ver o que ia dar, né? Vamos lançar, que nem lançamos a água com gás, ela ficou um tempão, uma venda morna assim, né? Aí depois ela decolou. E o Guaraná Zero, a mesma coisa também. Ele começou bem timidamente, as pessoas até nem eram muito acostumadas com os edulcorantes que vai no Guaraná Zero, né? Porque ele não tem açúcar, nada, zero de açúcar. Em compensação, para adoçar, tem que colocar edulcorantes, né? Que são os adoçantes. E os adoçantes, com o passar dos tempos, eles também vieram melhorando tecnologicamente as misturas, os blends que eram formulados, foi melhorando muito. Lá atrás usava-se só sacarina e ciclamato, que eram dois, que usam até hoje, né? Mas hoje já existem outros muito melhores, com um sabor residual menor, que adoça tão bem quanto os outros. Então, a tecnologia, né, e o avanço da indústria de ingredientes foi melhorando também, sabe? Então foi fazendo com que o nosso produto também foi sendo aperfeiçoado. Perfeito. Então a gente começou o Guaraná, ele é a mesma formulação que a gente utiliza desde o começo. O Guaraná é o mesmo de sempre. Mas inclusive sempre foi muito bom, né? Sempre foi muito bom. É um Guaraná extremamente leve, tá? Eu hoje praticamente tomo só o Guaraná Zero. Eu também. Ele é extremamente leve e mais fácil de tomar, assim, sabe? E o sabor dele muito bom, é o característico do nosso Guaraná normal, de açúcar, é o mesmo, né? Só muda realmente essa parte do açúcar. E as vendas dele vieram crescendo com os anos, mas nos últimos anos, vamos dizer, da pandemia para cá, teve um boom de crescimento das bebidas zero, né? Então, talvez a indústria de bebidas ela foi avançando na qualidade dos produtos e agora o consumidor chegou num nível que o consumidor está reconhecendo a qualidade do produto zero e o sabor que está muito agradável, né? Sim. Então, assim, nossas bebidas zero, o Guaraná quanto a cola, está sendo muito bem aceita, justamente porque todas essas tecnologias que vieram avançando durante todos esses anos, hoje permite que as pessoas talvez gostem até mais do que a bebida com açúcar. E realmente tem muita gente que tem preferido, né? Eu acho que assim, do meu ponto de vista, hoje a gente tem bebida para todos os gostos, né? A gente tem suco para quem quer algo mais natural, a gente tem sucos adoçados, a gente tem refrigerantes com açúcar, que faz parte da vida do brasileiro e a gente não precisa abrir mão. E a gente tem o refrigerante zero, que também para quem quer levar um estilo de vida diferente, né, consegue adaptar. Albino, uma segunda pergunta que já me fizeram, e eu como fã da tubaína,
e fã de refrigerante zero, eu quero saber. Existe a chance de futuramente sair uma tubaína zero? Essa é uma pergunta que muitas pessoas falam assim, por que você ainda não lançou? Realmente, assim, existe uma demanda de consumidor pedindo e a gente já está pensando em fazer. É que a gente tem um mix muito grande hoje de bebida, então a gente, quando lança uma bebida nova, que nem no caso a gente lançou a cola recentemente, a gente precisa focar um pouco nela, então a gente gasta uma energia maior em cima do produto novo, para colocar ela no mercado, né? E ultimamente a gente lançou muitos produtos, né? Energéticos, as linhas de energético em vários sabores, a cola zero, os sucos adoçados, então assim, néctares que a gente lançou também. Então hoje a gente precisa dar um tempo para fazer um novo sabor, né? Tem todo o estudo. Mas com certeza o próximo refrigerante a ser lançado nosso é a tubaína zero. Então temos uma promessa aqui, viu? Temos uma promessa de tubaína zero. Para quem é amante de refrigerante zero, você pode escrever que isso aí vai ser top, legal. Então deixa eu... Provavelmente, com certeza ano que vem. Com certeza ano que vem. Então temos uma promessa para 2026, temos uma tubaína promessa zero. Para 2026, o lançamento da Garoto vai ser a tubaína zero. Agora eu quero falar um pouco com você sobre história. Eu quero te perguntar, a gente sabe que você não foi o fundador da Garoto, né? Vem tudo de família, uma história. Eu queria saber quando foi a primeira vez que você foi na fábrica e como que foi, se você se lembra da primeira vez que você visitou a fábrica. Eu nasci dentro da fábrica, né? Então, não, literalmente. É verdade, faz literalmente, sentido. Eu nasci dentro da fábrica. A nossa empresa tem 73 anos. 73 anos é muito tempo, né? Rapaz, isso aqui tá... Foi fundada lá pelo meu avô e pelos filhos, né? Meu avô tinha 6 filhos, homens, e mais as 4 mulheres. Então ele resolveu fundar a fábrica, montar a fábrica em meados de 1951. A gente inaugurou a fábrica em 1952. E eu nasci em 68. Então, quando eu nasci, meu pai morava no quintal da fábrica mesmo. Que a fábrica era ali no centro da cidade. Tinha um acesso da casa, do fundo da casa, para dentro do quintal da fábrica. Então, assim, o meu quintal, minha brincadeira sempre foi na fábrica. Inclusive, ó, a gente vai deixar uma foto aqui, porque eu tenho foto disso que você me mostrou aquele dia, eu tenho foto pra gente colocar aqui de como que era a fábrica. Porque a galera que hoje que consome Garoto talvez não saiba como que era a fábrica antigamente, né? Era muito diferente, né? Era muito diferente. A fábrica, assim, começou de uma maneira totalmente artesanal, né? Sim. Com máquinas que tinha que fazer tudo na mão, gasificava, era uma bola de gás, assim, uma bola de ferro redonda, colocava água e injetava o gás carbônico dentro, e aí eles ficavam girando uma manivela assim, para ficar batendo aquela água com o gás, e aí fazia aquela água carbonatada. E aí eu tinha um tio que preparava o xarope. O xarope é o açúcar derretido com os aromas e tudo que vai dentro da bebida. E fazia a formulação, que praticamente assim era a receita do bolo. E era manualmente mesmo, então? Sim, manual. 100% manual. Tinha um tacho de vapor, que era encamisado de vapor assim, e enchia de água. Fervia aquilo lá, jogava o açúcar dentro com uma colher de pau, assim. Eu mesmo mexi muito naquilo lá, né? E aí mexia, derretia, fazia aquela calda de açúcar, né? Coava aquilo lá, filtrava. Era um filtro muito simples, que era um coador de feltro mesmo, né? Para tirar alguma impureza, assim. E aí daquilo lá colocava assim os aromas, né? Que ia compor a bebida final. Aí pegava uma canequinha de plástico, colocava na boca da garrafa, despejava, tinha o tanto certo, né, a quantidade de ml exato que ia na garrafa, e depois adicionava, aí colocava na máquina assim e enchia com gás, com água gasificada, né?
tampava, pegava a garrafa manualmente assim, colocava num tampador, apertava um pedal, subia a garrafa e pressionava a tampinha numa peça, né, de metal, e a tampinha fechava. E nessa época era tudo de vidro as garrafas, né? Era só vidro. No começo era só vidro, não existia PET. Só vidro. E tampava aquilo. Aí pegava aquela garrafa, tinha que virar ela de ponta cabeça. Eu até tenho fotos dessa aí, com o pessoal com a garrafa virada assim de ponta cabeça e tal. Pra quê? Pra que o xarope que estava no fundo da garrafa, ele se misturasse na água com gás, né? E assim ficava pronto o refrigerante. E aí pregava o rótulo na mão, a gente fazia uma cola. Isso eu fiz muito. Eu já era molecão e eu ia lá na fábrica ajudar já. Então, o pessoal estava rotulando e eu ficava rotulando também. Era uma tabuinha assim, que a gente passava uma cola de polvilho que fazia na caldeira, pegava polvilho, levava na água quente, você ia mexendo assim, tinha uma panela, né, que a gente fazia essa cola, e aí ia formar um monte de cola, né? E aí aquilo esfriava, você ia lá, passava na tabuinha assim, pegava o rótulo, passava aqui e pregava na garrafa, uma por uma. Ia colocando dentro da caixa, uma por uma. Era uma garrafinha de ouro, então, porque o trabalho que dava, cara, pra fazer uma garrafinha dessa... É a mesma garrafa que existe hoje, né? A tubaína, por exemplo. A diferença é que os processos de rotulagem... Sim, hoje é tudo automatizado, máquinas que fazem tudo isso, né? Mas naquela época, era bem manual mesmo, cara, assim, sabe? Então, bem artesanal. E a gente até ficava postando corrida, né? Com os outros que rotulavam ali, né? Os funcionários. Pra ver quem que era melhor. Então, normalmente na mesa tinha 2 ou 3, assim. Então, a gente falava, vamos ver quem faz mais caixa e tal. Mas tinha uns lá que era muito bom. Eu perdia sempre deles, né? Tem sempre um, né? Aproveitando o gancho da nosso último assunto, eu queria saber o que mais mudou desde que você assumiu a Garoto até hoje. A gente sabe que tecnologia mudou muito, então eu queria saber essa parte de toda a inovação que aconteceu. Faz quanto tempo que você assumiu a Garoto? Giovanni, quando eu fiz 21 anos, eu, como te falei, sempre vivi dentro da fábrica, então fui aprendendo as coisas devagar, quando eu era criança mesmo, assim, sem pretensão nenhuma, né? Mas eu ia lá, ficava no meio das máquinas, ficava no meio dos funcionários e ajudava a rotular, ajudava a fazer entrega, cortar lenha, fazia um monte de coisa, fazia de tudo na fábrica. Fui aprendendo aos poucos tudo de uma empresa. A fábrica era muito pequena, nós não tínhamos 10 funcionários ali. E hoje são quantos? Hoje são 330. Rapaz, é muita coisa. É gente. É muita família pra cuidar. Dá até um orgulho. Com certeza. Muito bacana. Então, assim, quando eu fiz quando eu fiz 21 anos, eu estava terminando a minha faculdade de administração, resolvi ficar em Paranavaí, estudar, fazer o tiro de guerra e falei, vou fazer a faculdade de administração e vou administrar essa empresa. E os meus tios, na época meu pai já era falecido, meus tios que a gente dividia ali o escritório, e aí eles foram deixando eu fazer as coisas, foram me dando liberdade, né, para mim poder fazer as coisas que eu gostava. Tive, claro, resistências, né, porque a gente que é jovem quer inovar, não pensa nas consequências e tem um ímpeto, uma vontade muito maior. Sim. Né, meus filhos já tinham uma idade boa e aí, assim, algumas coisas me podavam, me seguravam, mas eu sempre, vamos tio, vamos vender, vamos, né, ir para frente, vamos. Todo mundo, todas as outras fábricas que existem na região, todo mundo é maior, muito maior que a gente, vende um monte e tal, por que a gente vende tão pouco? Então eu ficava assim eu tinha um pouco um conformismo e falava, não podemos ficar desse jeito. E logo depois que eu comecei a administrar a fábrica, meu cunhado também veio embora, eles moravam em Rondônia, minha irmã e meu cunhado. E aí ele veio e começou também a trabalhar aqui na fábrica e me ajudar bastante, né? E ele também tinha essas ideias melhores do que a minha, né? E ele também era jovem. Então, assim, a gente tinha muita vontade.
muita vontade. E começamos a trabalhar. Só que o que acontece? A gente tinha uma fábrica que estava inteira sucateada, né? Muito pequena, tudo manual, porque era as mesmas máquinas de 1960 e pouco, né? Era quase 20 anos com o meu maquinário. 30 anos as mesmas máquinas praticamente. E as máquinas estavam inteiras sucateadas e a gente não tinha, então assim, equipamento, a gente não tinha veículos, a gente não tinha dinheiro no caixa. Era uma época assim que foi bem difícil. Até e algumas vezes a gente chegou até a pensar no negócio, né? Falei assim, vale a pena, né? Continuar e tal. Mas a gente foi continuando, né? Continuamos e aí fui ganhando um pouco de mercado, fui avançando, fui conquistando mercados que não compravam nosso na época, aqui de Paranavaí mesmo, né? Porque a gente vendia só em Paranavaí e tinha uma rota fora da cidade que a gente ia ali, Terra Rica, Guaraçá, Nova Londrina, simples, isso aí. Nem Loanda a gente ia. Já era longe. Era um pouco fora da rota, assim, né? Mas até a mesma distância que Nova Londrina, né? Era, não sei, um pouco fora de rota e tinha outras fábricas que vendiam muito lá na época e a gente não tinha espaço para isso. E aí a gente foi, assim, conquistando esses espaços, crescendo devagarinho, né? E aí chegou uma época que meu tio falou assim para mim, poxa, Albino, a máquina tá quebrando toda hora e não dá nem para arrumar mais. E aí eu, todo corajoso, né, fui lá no Banco do Brasil. Comprei uma máquina. Empresário doido, né? Doido, sem pensar nas consequências. E naquela época a gente já tava assim com um porte um pouquinho melhor, né? E com mais volumes de venda e tal. E aí eu falei, fiz as contas, o tio, mas você é doido, você vai comprar? Porque era uma máquina assim, custava muito dinheiro mesmo. E falei, olha, a gente precisa vender 1.200 caixas para pagar a prestação dela. E assim, na época a gente vivia aquela inflação de 2, 3% ao dia. 94 mais ou menos? 91, 92, 93, essa época aí. Então assim, era uma loucura. Só que eu tinha uma habilidade legal assim de administrar, de fazer contas, né? Eu tinha um raciocínio rápido, lógico, e falava, olha, a gente vende, tem inflação, mas a gente faz o dinheiro, leva no banco, aplica no overnight, que tinha aquela... Era uma loucura, cara. Chegava antes, assim, meia hora antes de fechar o banco, você pegava tudo que tinha no caixa de dinheiro, moedinha, tudo que tinha. Aplicava para levava no banco, aplica no overnight. E aí no outro dia você tinha lá 1%, 2% a mais ao tirava um dia. pouco do prejuízo. A gente, em relação à inflação, né? A inflação não comia muito o poder aquisitivo de todo mundo, né? Inclusive da empresa. Então a gente tinha que tentar manter as coisas assim. E assim foi, né? E aí a gente financiou a máquina, conseguimos lá, o banco financiou pra gente e não atrasei uma prestação da máquina, paguei ela em 48 meses e foi dando tudo certo, sabe? E aí começou o desenvolvimento nosso, né? Porque daí a partir disso aí a gente começou a ter mais capacidade produtiva e começamos assim, poxa, produzindo mais, eu preciso vender mais. Aí você começa, poxa, eu vou vender onde, né? Aí investe no comercial. Aí você vai montando uma equipe comercial, né? Na época, o comercial nosso não existia, assim, era eu e 3 vendedores, né? Já avançando um pouco, né? Porque quando eu comecei, nós tínhamos um vendedor, né? E daí eu fui contratando vendedores, ampliando rotas e tal. Fomos conquistando. E assim foi, Giovanni, né? Dia após dia, eu já estou na empresa há 35 anos. 35 anos. Fazendo a mesma coisa. Quase a minha idade. Quase a minha idade. O que eu tenho de vida... E assim, é muito legal porque eu me lembro muito bem de quando era criança. Lembro do que a gente comentou hoje do... Não é Dentinho? É Dentinho? Dentinho e... O Nercinho e Dentinho. Nercinho e Dentinho, isso. Lembro deles na minha infância, tanto em comício, jogo da CP, eu lembro de tomar muito garoto em jogo da CP, sim, então, pra quem é de Paranavaí, vai lembrar que garoto sempre esteve no esporte também, né, então... Sim, a gente sempre patrocinou, né, a gente sempre andou meio que junto, né, e até quando a CP foi campeão paranaense, nós estávamos com patrocínio na camiseta. 2007.
Me recordo. E no primeiro jogo, que teve 2 jogos, né? Um foi aqui em Paranavaí e a final foi lá em Curitiba, contra o Paraná Clube. E aí eu tinha na época eu patrocinava um pessoal do balonismo. Maringá tinha o Campeonato Brasileiro de Balonismo. E eu patrocinava o Adriano Perini, que é lá de Maringá. E aí a gente tinha um balão escrito Garoto, assim, bem grandão, né? E aí no dia do jogo, o estádio lotado. A gente pegou e foi lá, porque para soltar balão você tem que soltar uma bexiga, né? E aí você vê para que lado ela vai para você posicionar o balão para onde você quer ir. E aí, assim, a gente soltou a bexiga, né? Ah, não, o vento tá indo pro outro lado do estádio. Tivemos que dar volta correndo no estádio, assim, fomos pro lado de fora, né? Pro lado de fora, no estacionamento. Ah, aqui dá, soltou o balão. Ah, aqui deu. Aí tá, vamos erguer o balão. E aí inflama aquele balão gigante, né? Aquele negócio começou a subir. Era aqueles balões que a pessoa entra dentro? Balão mesmo. Você achei que era algum tipo de balão que a pessoa só solta? Não, cara, assim era balão de entrar um monte de gente na cesta. Caramba, né? Cara, isso é história igual legal. Os que existe hoje, né? Lógico. E aí, cara, assim, o jogo acontecendo, o balão subiu e o piloto, aí o vento começou a levar, porque o balão ele não dirige, né? Assim, é o vento que leva ele. E aí o piloto subiu na altura do estádio, assim, né? E foi aparecendo aquele negócio enorme na televisão também, tudo sendo televisionado. Ele passou assim, bem baixinho, na altura da torcida, né? Assim, um pouco mais alto que o muro do estádio, né? E então, assim, cara... Chamou muita atenção. Aqui não, parou o jogo. O juiz parou o jogo, esperou, né? Que todo mundo, até os jogadores começaram a olhar pra cima, assim, né? E tal. E foi muito legal, assim, foi uma festa, assim, que a torcida fez, assim, sabe? Aplaudindo e tal. Foi uma ação de marketing muito bacana que a gente fez, cara, naquela época. 2007 era bom, cara. E aí, né, no próximo jogo nós somos campeões, né? Me lembro bem, eu tava no estádio, inclusive. Quantos anos eu tinha? 2007? 20 anos atrás, 18 anos atrás. Eu tinha 12, 13 anos. Tava no estádio. Tava no estádio? Tava. Você lembra do balão ou não? Lembro. Né? Eu lembro de muito pouca coisa dessa época. Eu tenho muitas fotos, eu tenho foto, um monte de foto, né, de baixo para cima e de cima para baixo também, né? Porque era o Dimas que tava no balão aquele dia. Né? Daí ele foi tirando as fotos assim, tá? Foi muito legal. Não, é top. Sim. Legal. Agora eu quero saber o seguinte, uma pergunta diferente. Alguém já te pediu, você já pensou em fazer algum sabor diferente de refrigerante? Porque a gente já tem muito sabor que não é comum no mercado, vamos falar a verdade, né? Abacaxi não são sabores que toda empresa vende, são sabores mais regionais. O que acontece com o refrigerante, Giovanni? O refrigerante é muito regional, ele tem características regionais. Então, por exemplo, assim, o Brasil é um país continental, obviamente. É muito grande. Então, assim, por exemplo, assim, comece a pensar assim, ó, refrigerante lá no Nordeste. Então lá tem a cajuína, que é refrigerante de caju, que vende muito bem lá. Tinha aquele Guaraná Jesus, que era muito vendido lá no Maranhão. Então ele tem alguns sabores que são característicos de algumas regiões. Curitiba tem a gengibirra, né? Que é gengibre. Um refrigerante de gengibre. Caramba, diferente. E aí você começa a ter preferências de sabores conforme a região. Culturais, então, que são desenvolvidos ao longo do tempo. Exatamente. Por exemplo, assim, você pega o estado de São Paulo. O estado de São Paulo vende muita tubaína e muita cola. Quando você entra aqui no Paraná, você pega a região de Londrina, por exemplo, vende mais Guaraná. O produto mais forte lá é o Guaraná. Quando você cai aqui pro lado de Maringá, Paranavaí, nossa região, é tubaína. Muito forte o sabor da tubaína. Quando você vai descendo sentido ao sul do Paraná, o pessoal bebe muita framboesa e muito abacaxi. Meu pai gosta muito de framboesa, cara. Limão, produtos mais cítricos. Então, assim, entendi. Os produtos menos doces é característica do sul. E os produtos mais doces indo pro lado do norte. Legal. Por exemplo, assim, você vê uma bebida, um Guaraná normal de açúcar. Ele tem 10% de açúcar, que a gente fala que tem Brix 10, né? Brix é um teor de uma escala de medição que a gente, por aparelho, a gente consegue saber quanto que tem de Brix com cada bebida. Quando você vai para o Nordeste, as bebidas lá, normal é 14. Então, 40% 40% a mais.
de açúcar da bebida, mas o povo lá é acostumado com isso e eles gostam disso. Se você leva a nossa bebida daqui para lá, o pessoal não gosta. Entendi. Então, assim, é muito, muito característico, né? A própria Coca-Cola mesmo, que ela é o mesmo produto no mundo inteiro, mas ela tem algumas características, algumas regiões que ela... Eu acho que de país, principalmente, vai acabar mudando bastante. Tem diferença, Se você for para os Estados Unidos consumir a Coca-Cola lá, vai ser diferente da Coca aqui. Então tem alguns detalhes assim que diferenciam um pouquinho de acordo com que a região... E Guaraná é muito brasileiro também, né? Eu Guaraná sei que é sempre brasileiro, né? Fora do Brasil, a galera não costumava consumir muito Guaraná e começou-se a criar uma cultura, mas sempre importando do Brasil, levando do Brasil para outros países. Isso é muito legal também. Cara, agora eu queria saber o seguinte. A gente sempre sabe que Natal é memória, né? Natal, família, é memória. E comida anda junto disso. Então eu queria saber se tem alguma comida que te transporta direto para sua infância. Alguma coisa que te remete a Natal, que te remete à sua infância, à família, à união. Natal, falando de comida assim, é o tradicional peru. Peru de Natal sempre. Um porquinho assado, né? Porco assado. Uma lasanha. Então, a família sempre faz aquelas comidas, prepara aquelas comidas especiais, né? E na nossa infância ali, eu me lembro muito desse tipo de comida, assim, né? A gente costumava reunir a família na casa de um tio. Vocês têm pessoas que moram fora da cidade também? Porque na minha família, assim, comentando, tem gente de Cuiabá e a gente sempre dava um jeito de se reunir pelo menos no Natal, né? É assim, quando os meus avós eram vivos, todo o centro era pra cá. Né? Então todos que vinham de fora, tinham bastante primos e tal, que moravam fora. Todo mundo chegava no final do ano, todo mundo vinha aqui. E aí, toda a família que tinha 6 ou 7 irmãos na época, que reunia todos na casa de um. Olha, vamos fazer o Natal. Daí tinha ceia, tinha amigo secreto, Papai Noel. Então, assim, era... Presente para as crianças. Presente para as crianças, muito né? comum. Não sei se em todo o país é desse jeito, mas aqui sempre teve, né? Cara, aqui sempre teve, né? Então, assim... eu tenho uma lembrança da minha infância na época do Natal muito saudável, muito feliz, né? Era a época que a gente mais aguardava o ano inteiro, né? Para chegar o Natal, né? A gente ficava assim, nossa, vai chegar o Natal. É uma época muito bonita, né? Vai chegar a família, vai chegar os parentes, chega primos e tal. Então, assim, era muito feliz. A gente era muito feliz nessa época. E a gente tem a nossa família, a origem da nossa família aqui no Brasil... da parte do meu pai, todo mundo de Jaú, que é o estado de São Paulo. E lá realmente eu tenho muito primo, muita gente. Então, algumas vezes eles vinham de ônibus para cá, passar o Natal também, Réveillon e tal, juntava a família e tal. Sempre Deus em primeiro lugar, né? E o Natal celebra o nascimento de Jesus, né? Então, assim, a maior felicidade nossa é poder relembrar do nascimento de Jesus. Aqui em casa, quando está quase dando o horário da ceia, tradicionalmente a gente reúne todo mundo aqui em volta, aí eu falo algumas coisas, né, umas palavras que a gente se inspira para falar e canta os parabéns. Né? A hora que vira o Natal, a gente canta parabéns para Jesus, né? Então é aniversário de Jesus. Então, a gente porque afinal de contas ele nunca morreu, né? Ele nunca, né? Ele voltou para os céus, né? Ele está vivo. Ele está vivo. Né? Então, a gente celebra muito o nascimento de Jesus todos os anos, né? É uma tradição nossa e pela cultura religiosa que a gente também tem, né? Então a gente é uma data que emociona muito a gente, é uma data que a gente fica mais sensível, né? O olhar da gente fica diferente. Sim. Em relação aos nossos irmãos, né? Então assim, a gente olha para as pessoas com um jeito diferente, cara. Assim, é fantástico. É só Deus vem para trazer sentimento na gente. Sim. Bom, então vamos experimentar, ver se esse ficar C tá top ou não tá.
Se o pessoal pudesse sentir o cheiro, O cheiro tá bom? já saber que tá maravilhoso. O cheiro tá maravilhoso Quer um e pouquinho tá mais? muito bonito. Não, obrigado. Tá ótimo. Vou pegar uma vezinha. Aí, isso. Eu não sei vocês. Mas Tá, um pouquinho. Aí, tá bom. Obrigado. Eu sou um cara que eu gosto da cebola mais douradinha. eu também gosto. E minha esposa não. Eu gosto de arroz branco, branco, branco. Branco, branquinho, branco. Aqui em casa normalmente ele é mais branco, né? E serviu o refrigerante também, vamos servir. Muito obrigado. Copinho bonito, gostei muito. Essa aí é fã de copo. Vamos ver Vamos ver. se o fricassê tá aprovado e se vai bem com o garoto. Nossa, vamos ver. Muito bom, muito saboroso. Vai bem com o garoto? Vai bem com o garoto. Parabéns. Obrigado. Bem-vindo na minha casa. Volte sempre. Você é sempre convidado. E ainda se quiser fazer uma comida, que é melhor ainda. Pra quem gosta de cozinhar, esse é um convite pra ir pro céu, né? Obrigado. Eu agradeço o convite, então vamos desejar um Feliz Natal pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo esse episódio hoje. E também um Feliz Ano Novo, um Feliz 2016. É isso? 2026. 2026. E vamos desejar então pro pessoal de casa um feliz 2026, um ano próspero, um ano de união, de família e de muitas alegrias, né? Feliz Natal a todos, feliz 2026, que Deus os abençoe, né, no ano que está por vir, e que você tenha a nossa casa aqui sempre aberta, para vocês virem sempre que quiserem. E muitos episódios de Vai Bem com o Garoto. Muitos episódios Vai Bem com o Garoto. Saúde! Saúde!